Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu sou o Felipe Barbosa aqui, sou pré-vendas aqui na Future. E, bem-vindos a mais um webinar da nossa série Segurança na Prática, com o tema de hoje, Você sabe onde estão as informações da sua empresa e os riscos que elas podem apresentar? Esse é um tema que está em alta aí hoje em dia, principalmente com a LGPD aí já em vigor, Todas as leis e sanções relacionadas à privacidade de dados de fato já sendo aplicadas. A gente precisa, se preocupar em como a gente está tratando os nossos dados, as nossas informações. A gente precisa estar, de fato, preparado para atender a qualquer eventual aí requisição relacionada à lei, não só a nível de auditoria, mas também a nível de uma solicitação direta de um titular, sobre seus direitos e os riscos, de fato, associados a essas informações. Então, iniciando aqui com compartilhar minha tela aqui rapidamente. Bom, iniciando aí, como de costume, com uma pequena contextualização, falando aqui um pouquinho sobre o panorama atual que a gente tem toda a questão da transformação digital. Então, o mundo está cada vez mais digital, de fato. E isso vai implicar, certamente, num número cada vez maior de dados e informações sendo acessadas, manipuladas e armazenadas nesse vasto ambiente estruturado e cada vez mais complexo. Para a gente lidar com a transformação digital, a gente precisa de escalabilidade. O volume de dados cresce, eu preciso crescer a minha infraestrutura, eu preciso escalar o meu ambiente. E, para isso, um método mais utilizado, comumente atualmente, além de suas outras vantagens, é a nuvem. De fato, ela permite essa escalabilidade referida, para que você possa endereçar esses problemas da sua infraestrutura. Adicionalmente, principalmente após a pandemia, a gente teve aí o crescimento exponencial do home office, o trabalho remoto. Então, você tem ali um profissional que está trabalhando de casa, no seu dispositivo. Muitas das vezes, ele não é um dispositivo gerenciado, controlado pela organização. E mesmo que seja, você passa aí a ter mais um vetor para fluxo de dados, fluxo de informações. Esses dispositivos BioD, dispositivos mobile do seu funcionário, que estão operando fora do seu ambiente físico, interno da organização. Esse cenário, Perdão, gente, vocês estão vendo a interface aqui, não? Agora deve ficar melhor. Desculpa. Bom, e esse trabalho remoto, gera uma nova demanda para acesso à informação, acesso a qualquer tempo, de qualquer lugar. Então, você pode estar ali no final de semana, em viagem, mas você precisa poder acessar as suas informações ali no seu Office 365, no seu repositório online, a partir do seu mobile, no meio da sua viagem. Isso é uma realidade cada vez mais comum hoje em dia, nas organizações. Então, o foco aqui, ele deve ser, primeiro, você ter a visibilidade seu fluxo de informações, esse tráfego de dados, para você, então, poder controlá-las e protegê-las. Então, foco em proteger essas informações. A legislação, como em sua parte, como mencionei, ela também não pode ficar para trás. Então, ela precisa endereçar essas novas questões relacionadas ao crescente uso de dados, toda a parte de gestão e a sua manipulação. Então, a gente conta aqui com as leis e normas atreladas à privacidade de dados, pessoais sensíveis e não sensíveis, como a LGPD, que garantem aí todos os direitos e deveres relacionados aí ao uso de dados. Nós temos a crescente de ameaças também, constante, Ali os atacantes maliciosos, seja um processo automatizado, ou então uma pessoa realmente, ele está ali pronto para filtrar seus dados, ele está pronto para gerar algum tipo de incidente que gere algum prejuízo para você na sua empresa. Ao contrário disso, em contrapartida, a gente tem a escassez de mão de obra no mercado de segurança. Então, você tem aí uma crescente de ameaças, mas uma escassez de mão de obra. Então, isso gera um problema para você lidar com essas ameaças, com esses incidentes. E você tem toda a questão central aqui, do aumento de volume de dados, e uma questão aí de cadeia de suprimentos que está cada vez mais complexo para manter essa infraestrutura atual. Bom, então... Não, desculpa. E além de toda essa questão, de fato, de cadeia de suprimentos, de legislação, a gente tem
ali a informação de que seu dado ele está, de fato, transicionando para uma nova era, né? Você estava ali, o seu dado no passado ele estava no servidor, ali no seu ambiente físico, né, controlado dentro do perímetro da organização, e hoje em dia o seu dado, sua informação, está espalhada nesse ambiente atual, né, cheio, repleto de multisserviços, né, diversos dispositivos mobile, e muitas vezes esses dispositivos não são controlados, e isso gera, né, o seguinte problema, a seguinte problemática que a gente tem hoje. Você está ali no cenário corporativo, então você tem os notebooks, né, os desktops, as máquinas realmente utilizadas pelos colaboradores. Você tem ali o funcionário trabalhando de casa, né, o home office, seus dispositivos IoT, ou até fornecido pela empresa. E aí você tem os dispositivos mobile, você tem pendrives. E todos esses dispositivos, eles são vetores de fluxo de dados, né? Se comunicando, seja com o servidor on-premise, seja com a nuvem, eles estão trocando, trafegando informações nesses meios. Vale ressaltar também, né, que a arquitetura atualmente das aplicações ela está cada vez mais complexa e segmentada. Então, você tem aí diversos microserviços interconectados, APIs, né, e todas essas interconexões, há também, né, o fluxo de dados acontecendo nela. Então, você precisa endereçar isso também. E ainda mais, de fato, com essa crescente da LGPD vigente, né, as nossas sanções todas, a gente precisa ter um controle disso, desse fluxo de dados, e essa visibilidade também, para você saber onde eles se encontram. Né? Então, nesse cenário, né, altamente segmentado e complexo, fica muito difícil de você ter um controle ou até a visibilidade, de fato, de todos esses dados e fluxos. Né? Eles podem estar nos mais diversos dispositivos, né, como evidenciado aqui, né, repositórios, aplicações e meios, né, que compõem toda a sua infraestrutura, todo o seu ambiente. Né? Então, banco de dados, Office 365, um arquivo no Word contendo, sei lá, informações importantes que está armazenado no seu celular. Isso tudo ele precisa ser endereçado, né, precisa ser descoberto, gerido e protegido de fato. O que nos leva hoje, né, à questão central do nosso webinar. Né? Então, que é como descobrir, controlar e proteger esses dados nesse cenário tão abrangente, né, tão segmentado e tão complexo. Bom, a abordagem da Future, então, para endereçar, é o seguinte. Né? Na etapa de descoberta dos dados, né, nós temos aqui os processos Data Discovery, Data Mapping, classificação e rotulagem. Ou seja, aqui vai ser a etapa, então, onde, de fato, a gente vai verificar se os dados são pessoais ou não, né, o local onde eles estão armazenados, né, a maneira com que eles foram coletados, quem os acessa, né, quem utiliza esses dados, né, por quanto tempo eles vão ser mantidos na sua empresa, né, como que eles são tratados, processados, e afim. Né, todas essas informações pertinentes aqui, e toda a parte de classificação e rotulagem das informações. Seguindo para a etapa de controle, né, onde nós temos toda a parte de monitoramento de acesso às informações, monitoramento de risco, né, e monitoramento esse que é feito ali baseado em quem acessa o dado, né, onde que esse dado está localizado, né, com que frequência esse dado é acessado, né, e a plataforma, né, de gestão de dados propriamente dita, ali, que vai ser responsável pelo controle, de fato, desses dados, dessas informações. E na etapa de proteção, né, nós temos aqui toda a parte de prevenção contra vazamentos, criptografia, né, mascaramento, tokenização das informações desses dados, para garantir que, de fato, a proteção dessas informações. E, né, para nos apoiar em conceber essa visão de proteção, né, e gestão de dados que a gente evidenciou aqui hoje, nós estamos com a Security, né, um dos nossos principais parceiros, e eles vão nos apresentar um pouco da sua visão sobre o tema, né, relacionado a dados, privacidade, todas essas sanções e leis mencionadas, né, que tangem todo esse cenário, e também a sua plataforma, de fato, de controle unificado de dados, que vai ser responsável ali pelo nosso pilar de controle, nos apoiando em todo esse processo. Então, Felipe Xará, deixo com você. Por agora, fique à vontade aí para tomar o controle da tela. Beleza. Pessoal, desculpa. Quem tiver alguma questão, né, algum questionamento, pode endereçar aí na parte do Q&A, que eu vou endereçá-los ao final da apresentação. Desculpa, Calado. Obrigado, está contigo. Tranquilo. Já estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo? Estamos sim. Perfeito. Hoje está fácil. Felipe e Felipe. Então, as dúvidas aí podem ser endereçadas a qualquer um dos dois.
Pessoal, Felipe Calado, arquiteto de soluções da Security. Vou para uma apresentação bem rápida aqui, alguns slides, só para colocar todo mundo na mesma página e até apresentar um pouco da Security em si como empresa para vocês. Tá? A gente vai abordar alguns pontos que o Felipe já falou, a gente vai reforçá-los aqui, tá bom? E como ele já disse, as dúvidas aí são bem-vindas. Tá? A gente vai falar basicamente do Security Data Control Cloud, que é essa nova visão que a Security traz para o assunto de dados. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a empresa em si e sobre a temática de dados. Legal. A Security hoje ela já é considerada, ela já é reconhecida como líder no que ela faz, tanto de inteligência de dados, quanto a alimentação dessa inteligência para os diferentes departamentos da empresa, segurança, privacidade, conformidade e etc. Tá? Então a gente já tem aqui reconhecimentos de entidades como a Forrester Wave, líder no gerenciamento de privacidade. A gente já foi considerada a startup mais inovadora na RSA Conference de 2020. A gente já foi citada na Forbes 2 vezes. Então, é uma empresa já reconhecida no mercado. E a gente vai falar basicamente aqui de um assunto bem importante, que é o problema de dados. As empresas hoje elas têm esse volume de dados crescendo de forma massiva. E como já foi citado anteriormente, para suportar essa quantidade de dados e até para tirar o maior proveito desses dados, não somente o volume deles está crescendo, mas também a adoção de multi-clouds, Cloud IaaS, Cloud SaaS, e esses dados eles se espalham então por todos esses ambientes. Juntamente com o crescimento de volume de dados, mais o crescimento de dispositivos que armazenam esses dados, a gente tem também o crescimento das obrigações relacionadas a esses dados. Então, as empresas elas têm agora que cumprir com diferentes regulamentações de mercado, legislações relacionadas tanto à privacidade quanto à proteção desses dados. Tá? E as empresas elas enxergam esses dados em silos. O time de segurança vai ter as suas próprias ferramentas de segurança que vão se conectar aos dispositivos, vão dar à empresa essa visibilidade com esse viés de segurança. O time de privacidade também vai ter as suas próprias plataformas para visibilidade de dados, vai enxergar esses dados, então, com um viés um pouco diferente, com os seus próprios controles ali, inclusive até demandando da equipe de segurança. A empresa ela precisa governar esses dados para que eles sejam utilizados da maneira correta, da maneira devida, e eles também terão as suas próprias ferramentas para garantir que isso seja executado, e também para conformidades relacionadas a regulamentações de mercado. Tá? E essa visibilidade em silos, ela traz alguns problemas. Por exemplo, a grande quantidade de ferramentas que a empresa vai precisar para que ela tenha esse controle e essa visibilidade para cada uma dessas equipes. A gente vai ter um problema de, talvez, performance ou dispositivos que terão que ser superdimensionados para suportar essas conexões e etc., para esse tipo de visibilidade diferenciada que cada uma dessas equipes precisa. A Security, então, ela vem com uma mudança desse cenário. Ela propõe, então, unificar esses controles de dados numa só plataforma. É uma plataforma se conectando a todos esses dispositivos que armazenam esses dados, dando essa visibilidade e habilitando as equipes de segurança, privacidade, governança e conformidade. Tá? Esse é o negócio da Security. Uma nuvem para visibilidade e controle de todos os seus dados, que é esse conceito novo de Unified Data Control para segurança, privacidade, governança e conformidade. Agora a gente vai ver um pouquinho como que a Security habilita isso, tá? E é basicamente utilizando a sua inteligência para conexão com sistemas e a inteligência para identificação e classificação desses dados. Essa inteligência, ela cobre sistemas em IaaS, clouds como a AWS, Azure, Google, OCI, sistemas em SaaS, como o Microsoft, o Office 365, o Google Workspace, Salesforce, Box, e também sistemas on-premise, bancos de dados como SQL, como Oracle, como MySQL, servidores de arquivos, tudo isso com uma única plataforma. A nuvem da Security ela tem
esse desenho de forma fácil a implementação, tá? Aqui a gente tem uma representação do nosso SaaS, que é o nosso Data Command Center, e esse Data Command Center se conectando às suas clouds IA através dos pods, ou seja, a gente pode disponibilizar pods da Security dentro de clouds AWS, Google, OCI, Azure, e esses pods vão se conectar aos dispositivos que estão localizados dentro dessas clouds IA. E a gente pode ter também pods on-premise. Esses pods se conectarão aos dispositivos on-premise, mantendo então a soberania de dados. Os dados do cliente não trafegam através da internet. Toda a parte de conexão e classificação, descoberta desses dados, é feito localmente. O que a gente envia para a cloud da Security é somente metadados. Os dados originais são mantidos dentro dessa premissa de segurança do cliente. E, além disso, a gente tem uma arquitetura moderna, com a capacidade de utilização de Elastic Pods, que são esses mesmos pods de conexão com sistemas, mas, como o próprio nome diz, são pods elásticos. Eles podem aumentar ou diminuir a sua capacidade de processamento, dependendo desse volume de dados. Inclusive, a Security chega à capacidade de descoberta e classificação de dados em hiperescala, em níveis de petabytes. Para isso, a gente só precisa identificar volume de dados e a quantidade de pods que a gente vai precisar. Tá? Esse daqui é o cenário como um todo do que a Security enxergou como um grande problema hoje para os clientes e como ela enxerga a solução para esse problema. Tá? Agora a gente já vai direto para a plataforma, até para que a gente aproveite melhor todo o tempo que a gente tem. E eu vou mostrar somente 2 módulos da Security hoje. Tá? Como a gente falou, ela pode habilitar equipes de privacidade, com todas as questões de legislações, como LGPD, GDPR, CCPA. Security é uma plataforma global, então a gente entende esse cenário de legislações também de uma forma global. Tem também módulos para times de governança, como o catálogo de dados corporativos, alguns controles de acesso e inteligência de acesso a dados, e também módulos relacionados a cumprimentos de regulamentações de mercado, um PCI, RIPA, ou alguma coisa mais restrita para o nosso ambiente aqui Brasil. Tá? A gente vai focar em 2 módulos aqui, que são módulos mais voltados a times de segurança e também habilitando ali uma questão de privacidade, tá? Que é o módulo de inteligência de dados confidenciais e o gerenciamento de postura de segurança de dados. Como o Felipe mencionou anteriormente, a gente tem hoje dentro das empresas a adoção de cloud. Normalmente essa adoção de cloud ela não vem com uma cloud somente. A necessidade de expansão para a cloud muitas vezes ela se estende a mais de uma cloud por ou questões de custo, ou questões de objetivos, ou algum dispositivo, algum serviço que uma cloud específica fornece e outra não. E a dificuldade que a gente tem hoje de centralizar a visão dessas clouds e centralizar também os controles de segurança dessas clouds são endereçadas aqui dentro da Security. Antes da gente falar especificamente desses 2 módulos, vamos abordar a capacidade de conexão da Security com os sistemas para que ela crie esse catálogo de dados estruturados e não estruturados. Na apresentação, eu falei com vocês que a gente tem a capacidade de se conectar a clouds a nível IaaS, SaaS e sistemas on-premise. Para isso, a Security ela tem hoje um catálogo de mais de 300 tipos de conexões com sistemas de dados monitorados. Exemplo, eu tenho um servidor de arquivos. A Security pode se conectar a esse servidor de arquivos. Eu tenho uma aplicação no Office 365. Eu tenho o OneDrive, Outlook, SharePoint, tenho o Calendar. Qualquer aplicação no Office 365, a gente se conecta também para criar esse inventário e te dar essa visibilidade. Eu tenho o Google Workspace, Drive, Gmail, também se conecta com esses dispositivos. Eu tenho Cloud IA, um Google BigQuery, consigo me conectar também. Tenho servidores de bancos de dados, MySQL, Postgres, SQL, também, Oracle.
DB2, alguns devem se perguntar, e os sistemas mais antigos, alguma coisa legado? Também, Security tem a capacidade de se conectar a esses sistemas e criar esse inventário de dados para vocês. Tá? Cloud SaaS, Salesforce, eu tenho SAP, todos esses conectores já prontos dentro da plataforma para que a gente te dê essa visibilidade completa. Como que a gente faz a conexão com esses sistemas? A Security tem a capacidade de realizar a conexão de duas formas. Alguns conectores vão ter a capacidade de se conectar através da própria cloud da Security. Então, a gente vai ter aqui uma tagzinha embaixo desse conector, Security Cloud. Basicamente, a conexão SaaS. A Security Cloud se conectando diretamente ao seu provedor de cloud. Por exemplo, Google Drive. Mas eu tenho serviços on-premise, eu não vou colocar isso direto para a internet. Faz total sentido, e a gente nem exige isso. Para esse tipo de conexão, self-hosted, servidores de arquivos, por exemplo, é a utilização desse pod da Security, que a implementação dele pode ser feita tanto em cloud IaaS quanto on-premise. Basicamente, eu instalo esse pod e ele é quem vai fazer a conexão tanto com esses sistemas on-premise quanto também com cloud. Google Drive, como eu dei aquele exemplo, e Office 365, que tem a capacidade de se conectar SaaS ou via pod security. Tá? Então, a arquitetura da security, como eu mostrei, ela é bem simples. Essa cloud, onde eu estou conectado agora e faço toda a gestão, a parte de configuração da plataforma e a capacidade de implantação de pods dentro das suas clouds IaaS e dentro dos seus data centers on-premise. E esses pods vão se conectar também ao sistema. Conexão sempre padrão de cada um dos sistemas. A Security também disponibiliza toda a sua parte de documentação dentro do centro de ajuda. Por aqui a gente tem o passo a passo de conexão com cada um desses sistemas que a gente tem disponível para integração. É bem simples. E depois de conectado, a Security passa então a descobrir e classificar o conteúdo armazenado nesses sistemas. Naquele gráfico que o Felipe mostrou na apresentação dele, é aquela primeira parte de descoberta de dados, que é a criação do catálogo de dados, o inventário de dados estruturados e não estruturados. Vou mostrar um pouquinho do catálogo de dados estruturados. Aqui eu tenho visibilidade completa dos meus sistemas de dados estruturados. Tipo de informação que eu tenho armazenado, nome, sobrenome, CPF, RG, cartão de crédito, carteira nacional de saúde, carteira de habilitação, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso, orientação sexual. A Security hoje está pronta para descobrir mais de 180 tipos de elementos de dados sem customização. Caso vocês queiram também criar os seus próprios elementos de dados, a Security permite a personalização de novos elementos de dados. Então, hoje, por padrão, mais de 180, com a capacidade de adicionar alguma informação específica. Por exemplo, matrícula do meu funcionário, por exemplo, ID do meu cliente. Eu consigo ensinar a plataforma também esse tipo de elemento de dado. Tá? Aqui, depois da descoberta, a gente começa a fazer essas correlações. De tipo de informação, em qual sistema essa informação reside, onde esse sistema está hospedado e onde fisicamente eu encontro esse sistema. Aqui a gente tem vários insights relacionados à segurança e privacidade. Por exemplo, para privacidade, tenho dados de brasileiros nos Estados Unidos. Posso ter esse tipo de informação? Será que eu tenho como proteger essa minha informação nessa localidade? E o catálogo está aqui, completo, com todos os bancos, esquemas, tabelas e colunas que a gente identificou dentro desses sistemas, com a classificação realizada pela inteligência artificial da Security. Então, eu sei que dentro dessa coluna eu possuo endereço de e-mail. Dentro dessa coluna eu possuo primeiro nome e assim sucessivamente. Esse catálogo pode ser filtrado, pode ser exportado como CSV, para que vocês possam tratar essas informações também em algum outro BI, alguma coisa desse tipo, para extrair o máximo de informações daqui de dentro. A gente também passa
a localização geográfica desses dispositivos, com alguns resumos, mais resumos por volumetria de tipos de elementos de dados e por sistemas conectados. Muito facilmente eu consigo pesquisar o que eu preciso dentro desse meu catálogo. E também o catálogo de dados não estruturados. Visibilidade completa agora no nível de arquivos. Qualquer repositório de arquivos, como Buckets S3, servidores de arquivos, Google Cloud Storage, Google Drive, Gmail, OneDrive, Outlook, SharePoint Online, tudo isso a Security consegue se conectar, dentre outros mais, e criar essa visibilidade completa para vocês. Visibilidade por quantidade de arquivos por perfil de conteúdo, por exemplo, dados pessoais, por exemplo, dados financeiros, PCI, dados de saúde, PHI, e outros perfis de conteúdo que vocês podem personalizar dentro da plataforma, criando uma lógica bem simples. Por sistemas conectados, categorias de documentos, tipo, formato de arquivo, classificação, ou seja, a Security consegue identificar a classificação desses arquivos, a rotulagem de dados, também dentro daquele primeiro quadrante ali mostrado pelo Felipe, a parte de classificação dessa informação, tá? E a Security também consegue ajudá-los na orquestração para categorização desses documentos, para rotulagem desses documentos de forma automatizada e caminho de pastas. Catálogo completo, então, com todos os arquivos que a gente encontrou, em quais dispositivos, localização desses dispositivos e o conteúdo encontrado nesses dispositivos. Por exemplo, número do cartão de crédito e a quantidade de vezes que a gente encontrou. SSN, trazendo para o nosso mundo, poderia ser CPF, RG, e a quantidade de vezes que a gente encontrou. Esse catálogo também pode ser filtrado num sistema específico, que tipo de informação tem armazenada, ou todos os sistemas onde eu tenho CPF ou cartão de crédito armazenado. E a Security dá essa visibilidade completa também. Mais localização geográfica dos meus dispositivos, com resumo de volumetrias por tipos de documento, perfis de conteúdo, formatos de arquivos, sistemas conectados, documentos classificados, tipos de elementos de dados, todo um catálogo centralizado numa só plataforma. Visibilidade completa do tipo de informação que vocês têm armazenado e em quais dispositivos essas informações estão armazenadas numa só plataforma. Esse catálogo, como eu mostrei, pode ser exportado como CSV ou ele pode ser consumido via APIs. A gente tem alguns casos em que os clientes utilizam esse catálogo da Security para enriquecer plataformas como um DLP, para facilitar essa proteção contra o vazamento dessa informação, plataformas como proxies, como anti-spam, tá? A gente está estudando alguns outros casos para integração com outras plataformas de hardening, onde a Security informa que tipo de informação está armazenada num determinado sistema e essas plataformas de hardening endurecem essas configurações de segurança nos dispositivos de forma automatizada. Então, aqui é um pouco dessa demonstração da capacidade da Security de conexão com um catálogo, o maior catálogo que vocês vão encontrar no mercado de conexão com sistemas, mais o maior catálogo de identificação de informações armazenadas nos seus dispositivos. Centralização desse catálogo para alimentação de diversas outras frentes. A gente falou também um pouquinho sobre clouds IaaS e essa disseminação da informação nessas clouds IaaS. Dentro da Security, a gente também tem o catálogo de nuvens IaaS. Hoje, a gente já suporta as 4 principais nuvens IaaS de mercado: AWS, Azure, Google Cloud e Oracle. Uma conexão muito simples com essas clouds e a Security consegue centralizar também a visibilidade das nuvens conectadas. Gráficos com as nuvens que a gente se conectou, as regiões disponibilizadas para essas nuvens e todos os tipos de sistemas nativos e não nativos. Isso é muito importante. A Security ela entende qual o tipo de dispositivo criado nessa nuvem, sendo ele nativo ou não,
e alimenta esse catálogo para vocês. A geolocalização das suas nuvens com seus dispositivos, mais o catálogo completo de todos os sistemas criados em todas essas nuvens conectadas. Tá? Outro ponto muito importante. Quando a empresa vai para a nuvem, ela precisa garantir minimamente as configurações desses sistemas. E para isso, ela precisa normalmente contratar especialistas nessas nuvens. E nem sempre ela consegue especialistas em cada uma dessas nuvens. Multicloud, então, é um especialista para Google, um especialista para Oracle, um especialista para Azure, AWS e assim sucessivamente. Tá? Algumas dificuldades. Catálogo de sistemas de dados. Para que eu saiba que tipo de sistema eu tenho em cada uma dessas nuvens, eu vou precisar me conectar no catálogo de cada uma dessas nuvens, e algumas dessas nuvens não traz exatamente o tipo de sistema que eu tenho ali dentro. Exemplo, subi um Windows numa AWS, instalei dentro desse Windows um SQL. No meu catálogo da nuvem, eu tenho a visibilidade de que aquilo é um Windows. Nem toda nuvem vai te dar a visibilidade de que existe um SQL instalado dentro daquela máquina. A Security te dá essa visibilidade completa, com todos os sistemas encontrados em todas as nuvens conectadas, o nome de cada um desses sistemas, a nuvem e o tipo de dispositivo criado dentro dessa nuvem, conta e região. Central, então, de inteligência para todos os sistemas em clouds IA. A gente tem aqui dentro da Security. Além dessa visibilidade de sistemas, a capacidade de conexão com o dispositivo para que a gente alimente aquele catálogo de dados. Então, a gente consegue saber o tipo de informação que está armazenada dentro desse sistema e a gente alimenta o catálogo de dados estruturados e não estruturados de acordo com o que a gente encontrou dentro dessas nuvens. Então, um pontinho a mais, além do catálogo de sistemas, a identificação do tipo de informação armazenada nesses sistemas. Além disso, e agora a gente vai para o próximo módulo, o gerenciamento da postura de segurança de dados. Não foram poucos os incidentes nos últimos anos relacionados à falha de configuração básica de segurança dos dispositivos. A empresa simplesmente contratava uma cloud, uma AWS, uma Azure, e ela entendia que toda a segurança dos dispositivos nessa nuvem estava sob a responsabilidade da nuvem contratada. E não é bem assim. Cada uma dessas nuvens ela tem uma matriz de responsabilidade quando a gente fala de segurança. Mas, basicamente, em resumo, a responsabilidade de segurança em dispositivos em cloud, ela está fisicamente atrelada ao vendedor de nuvem, ou seja, a AWS é responsável pela configuração de segurança física desses dispositivos. Mas qualquer configuração lógica de segurança é responsabilidade da contratante, ou seja, a empresa que contratou aquela cloud. Levando isso em consideração, e as empresas, sem ter muito esse conhecimento, elas simplesmente faziam o deployment de máquinas nessas clouds, não se atentavam à configuração de segurança e acabavam expondo dados acessíveis, confidenciais, pessoais para a internet, simplesmente porque não tinham conhecimento dessas configurações de segurança. A Security leva isso em consideração e ela tem hoje um módulo aqui dentro que cobre esse gap. Por quê? A gente já tem dentro desse módulo regras de postura de segurança, e a título de exemplificação para vocês, mais de 600 regras pré-definidas, e esse número vem crescendo ao longo do tempo. A cada 15 dias a Security lança novas funcionalidades, a gente tem um roadmap bem agressivo, e essas regras sempre são acrescentadas aqui. Então, hoje a gente já está em mais de 600 regras. Ela permite que vocês criem suas próprias regras e que vocês combinem essas regras em políticas. Essas políticas são o baseline de configuração de segurança da empresa. Ou seja, eu posso criar uma política, posso apontar qualquer uma dessas clouds IaaS, e a gente já cobre essas políticas também para algumas clouds SaaS. O intuito é a gente expandir isso também. Tá? Mas, basicamente, eu digo qual é o meu escopo. Por exemplo, nuvem,
eu falo qual é a nuvem, e a Security já entrega para vocês as regras relacionadas a essa nuvem, para que vocês possam agora habilitar o seu baseline de configurações de segurança. Eu simplesmente habilito as regras que eu quero como cheque dessa postura de segurança, desabilito o que eu não quero, digo à Security qual é a resposta esperada, inclusive com a capacidade de correção automática de algumas dessas regras. E o mais interessante é que a Security tem o conhecimento de dados armazenados nesse dispositivo. E eu posso conjugar essas informações de a configuração de segurança mais o tipo de informação armazenada nos meus dispositivos. Eu tenho um cheque de postura de segurança relacionado à segurança de dados. É um cheque mais profundo, mais inteligente. Uma coisa é eu ter um Bucket S3 com acesso público para a internet. Outra coisa é ter um Bucket S3 com dados pessoais ou dados sensíveis com acesso público para a internet. Tá? Um bucket sem nada, para mim, não faz diferença. Agora, um bucket com dados confidenciais ou dados sensíveis, dados pessoais, sim, faz diferença. Então, eu consigo trazer essa informação de dados para as minhas regras de postura de segurança. A Security, então, tem um DSPM. É um cheque de postura relacionado a dados. Digo, então, qual é o meu escopo, qual a nuvem alvo desse meu scan, digo qual é o meu baseline de segurança, configuro as minhas regras de resposta, alertas, envio de log para CIEM, correção automática, execução de um fluxo de trabalho. Eu digo quais são as respostas esperadas. Salvo essa minha política, habilito, e a Security agora vai fazer um scan contra as suas clouds IaaS conectadas, e no momento em que ela identifica alguma dessas configurações incorretas desses sistemas, ela vai gerar alertas de segurança para vocês. Bom é que eu acabei de apresentar um erro durante o webinar, mas vamos tentar de novo. Legal, agora ele está trazendo as informações para os dashboards. Tá? Então, ela traz todos os alertas encontrados, ou seja, todos os dispositivos que violaram essas políticas, essas regras criadas, e ela alimenta todo esse dashboard com esses alertas, com o total de alertas recebidos. Eu posso suprimir algum alerta, tá legal? Por mais que algum dispositivo não esteja com a configuração em acordo com o meu baseline, talvez algum requisito de negócio peça aquela configuração indevida. Então, eu preciso manter aquela configuração. Eu posso suprimir aquele alerta para que ele não fique nos meus dashboards. Tá? Alertas corrigidos, quantidade total de alertas que a gente encontrou. Esses alertas podem ser atribuídos a diferentes equipes, diferentes pessoas. E, como eu disse, a Security traz a informação completa desse alerta, com política e regra violada, tipo de dispositivo, nome do dispositivo que violou essa regra, se tem alguma regulamentação ou algum padrão de mercado atrelado a essa violação. Eu posso ligar aqui, por exemplo, LGPD, posso ligar aqui GDPR, posso ligar PCI, PHI, RIPA e etc. A evidência da configuração incorreta desse dispositivo. Como eu mostrei para vocês, uma das regras de resposta é a configuração na verdade, a correção automatizada dessa configuração incorreta, ou minimamente as etapas de correção. Então, eu tenho aqui a centralização dessa visão de segurança das minhas clouds conectadas, o meu cheque de baseline de segurança automatizado pela Security, com a geração de alertas, com as informações completas desse alerta. Tipo de dispositivo, nome do dispositivo, política violada, evidência, correção automatizada ou, minimamente, etapas de correção. Eu tiro aqui, inclusive, a necessidade de alguém muito especialista na cloud, porque eu já trago aqui, inclusive, como corrigir esse erro. Tá?
Eu posso integrar esses alertas com plataformas de Service Desk, eu consigo automatizar alguma atividade também utilizando outro módulo, a gente não vai abordar ele aqui, mas eu consigo customizar integrações e automatizações dentro e fora da Security utilizando esse módulo de workflow. Não só para essa questão de alerta, mas como é o assunto abordado hoje, eu consigo utilizar esse módulo para integrar a Security com outras plataformas utilizando esses alertas de segurança. Tá legal? Então, resumindo o que a gente viu hoje, catálogo de conexão da Security para visibilidade de dados e criação do inventário de dados dentro do meu módulo de inteligência, tendo essa visibilidade de dados estruturados e não estruturados. Conexão com as nuvens IA para visibilidade do catálogo de ativos, de dispositivos criados nessas nuvens, tendo eles nativos ou não nativos, mais cheque de postura de segurança para garantir que os dispositivos estejam devidamente configurados para que eu não deixe dados sensíveis, confidenciais, pessoais expostos para a internet, tá? Evitando, então, problemas aí atrelados a legislações, a regulamentações de dados, para que eu evite sanções e etc. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aqui hoje para vocês dentro da Security. Obviamente, a gente tem muito mais para poder falar aqui, outros diversos módulos aqui dentro da plataforma, e até explorar possíveis integrações entre a Security e outras plataformas já existentes dentro das empresas. Tá bom? Era isso. Felipe, devolvo aí para você a palavra. Show, Felipe. Obrigado. Obrigado aí pela excelente demonstração, né? Super pertinente realmente ao nosso tema. A plataforma, de fato, ela endereça todos esses meios, né? Todos esses dispositivos e essas nuvens altamente complexas e segmentadas. Então, obrigado aí pela apresentação. Eu vou, só antes de abrir aqui para as perguntas, vou retomar o compartilhamento para fazer uma contextualização final aqui. Bom, gente, então, né, ao adotar essa nossa solução Future, que compõe a plataforma, certamente é da Security, que nos apoia, a gente tem certos benefícios esperados, né? Que, primeiro, é, de fato, a adequação às leis e normas. Né? Então, você está com essa nossa solução implementada, você está ali adequado às leis e normas, você está pronto a responder a eventuais solicitações de titular, a eventuais auditorias que possam ser feitas ali no seu ambiente, você está em conformidade, né, com as leis e normas. Você vai ter o efetivo controle sobre os seus dados, né, como mencionado, você vai ter toda a visibilidade, todo o controle, então muito importante aí para o seu ambiente. Essa visibilidade realmente mencionada é um grande benefício, né, porque com ela que você pode realizar todo esse controle, você pode estar em conformidade a partir dessa visibilidade que a plataforma oferece. Consequentemente, você vai ter uma incrível redução do risco, né, associado a esses dados, essas informações, não só no nível ali de segurança, mas no nível de conformidade relacionado às leis e normas também. Então, você sabendo onde estão suas informações, sabendo para onde elas trafegam, quem as acessa, você tem a redução do risco ali de uma informação ser filtrada, vazada, ou qualquer outro tipo de incidente relacionado. Você também tem, certamente, a redução de prejuízos com esses incidentes. Você não tem um dado filtrado, você não tem um vazamento, logo você não tem ali um incidente, um prejuízo, algo que possa manchar ali sua reputação, sua credibilidade perante o mercado. E, né, aqui um pouco sobre as nossas outras soluções da Future. Né, a gente, como já mencionado também no passado, a gente atua em 3 pilares, né, o pilar de planejamento, de proteção e de resposta. E a solução de hoje, né, que compõe esse assunto de dados e informações que a Security nos apoiou, ela compõe uma parte da nossa proteção, solução de proteção de informações. Né, temos diversas outras na camada de proteção, e essa é a nossa visão ali, desde o planejamento, proteção e resposta, oferecendo esse ambiente, esse cenário de segurança de ponta a ponta. Então, contem conosco aí também para
endereçar qualquer outro tipo de necessidade relacionada à segurança. E a nível de apresentação, gente, por hoje era isso que a gente tinha. Essa mensagem que a gente ia transmitir para vocês. A gente tem ainda 10 minutinhos, estamos bem no tempo. Vou, então, abrir aí o fórum para os questionamentos que podem ser feitos aí pelo Q&A aqui no Zoom. Bom, o Hugo, né, fez um questionamento no início, já foi até endereçado, né, se a gente vai disponibilizar a gravação. Vamos sim, Hugo, a gente vai disponibilizar, a gente vai fazer o upload desse webinar no nosso canal no YouTube, mas aí a gente divulga direitinho os links e tal, depois que for feito, mas vamos sim, vamos disponibilizar sim. Alguma questão, pessoal, sobre a ferramenta, sobre a solução? Alguma dúvida relacionada a dados e sua gestão atualmente nos cenários? Bom, acredito que não haja. Estou vendo aqui na plataforma, não há nenhum endereçamento, nenhuma questão. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Reforço que a gente tem essa agenda mensal, né, com webinars de mais diversos temas, endereçando aí todo o escopo da área de segurança. E quando houver novo tema definido, né, nova data também para o mês que vem, a gente vai difundir essa informação aí para vocês por e-mail, né, pelas nossas plataformas, nossas redes. E, o mais, agradeço a todos aí pela presença. Deixa eu só ver. Isso aí. Valeu, pessoal. Não estava vendo se tinha mais alguma. Não, desculpa, Felipe, estava vendo se tinha mais alguma endereçada aqui. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno, aí, pessoal da Security, pela participação. A gente que agradece. E uma boa tarde a todos. Nos vemos, então, no próximo Segurança na Prática. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Até.